Esse trailer, ele fez questão de dar destaque pros filhos dos heróis. Eu reparei que no trailer, isso rola logo depois do Reed começar a interrogar o Victor. O Reed tá desesperado, né? Você fez isso! O que foi tão absurdo que o Victor Von Doom fez? O que você acha que foi? Bom, primeiro contexto. Nas HQs, a origem do Dr. Tino começa desde a infância dele, quando ele perde a mãe, né? Ele acha os pergaminhos de bruxaria dela, e aí ele, desde jovem, começa a estudar bruxaria e ciência. E a relação dele com o Reed Richards é nessa juventude dele, quando ele é chamado para um programa especial do governo americano, que estava subsidiando super gênios e tal, esse tipo de coisa, né? Então ele vira colega de quarto do Reed. Mas eles nunca foram fofinhos um com o outro, nunca, né? O Victor sempre foi daquele jeitão dele, frio, egoísta, síndrome de superioridade, sabe? Aparentemente, nessa versão do Sam não vai ser assim, né? Parece que o Dr. Tino era o imperador da Lativéria, amigo do Quarteto Fantástico, todo mundo já adulto, então eles não se conheceram garotos. Porque a Sue tá falando dele como se eles fossem amigos na vida adulta. Tá falando, né, que ele era amável, carinhoso e tal, até que ele quebrou. Algo acabou com esse jeito dele. Aí corta pro Dr. Tino olhando uma pintura, um quadro, do que parece a esposa e o filho dele, né, com anjos em volta, simbolizando que eles morreram. Esse deve ser o evento que quebrou o Dr. Tino. Segundo os rumores, o culpado pela morte do filho do Dr. Tino foi o Steve Rogers, né? Já trouxe pra vocês esse vídeo aqui também. E justamente por causa disso, o Dr. Tino vai matar o novo filho do Steve Rogers com a Peggy Carter. Esse mesmo rumor, esse suposto vazamento aí, né, também dizia que Vingadores Doomsday ia corrigir o erro da continuidade no final de Vingadores Ultimato. Não sei se vocês lembram, né? O Capitão América ele não poderia voltar para o passado e viver no passado, por quê? Porque foi estabelecida uma regra, né? Foi estabelecido naquele filme que não dá para alterar o passado. E por isso que o Loki, antes do final da segunda temporada da série dele, ou seja, o Loki na época que ainda era agente da TVA, antes dele sentar no trono e sustentar o multiverso, antes disso tudo, ele ia aparecer pro Steve Rogers e ele vai para morar no universo 828, que é o universo do Quarteto Fantástico e do Victor Von Doom. E de alguma forma, justamente isso aí que ia causar a morte do filho do Dr. Tino. Bom, esse trailer confirma que o Loki foi falar com o Steve Rogers e deu pra ele um cartão da TVA. Tô muito curioso pra ver como é que eles vão resolver a sequência de eventos desse filme em paralelo com tudo que aconteceu com a TVA na série do Loki, né? Porque, galera, tem uma mitologia complexa aí pra ser explicada sem gerar contradições e erros. Os caras vão ter que suar pra não deixar algum buraquinho, porque qualquer coisinha, cara, é efeito dominó com tudo que a gente tá sabendo até agora. Mas enfim, se eu fosse chutar o que aconteceu, eu diria que o universo do Quarteto Fantástico passou por uma incursão porque o Steve Rogers foi levado pra lá. E de alguma forma o filho dele não deveria existir. É um filho fruto de uma viagem temporal. Se você reassistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, lá é explicado que viagens interdimensionais ameaçam as barreiras entre os universos, né? Tipo, geram risco de incursões. Então pode ser que o filho do Dr. Tino tenha morrido durante uma incursão. Pode acontecer, bem possível. Bom, eu tô teorizando aqui, galera, que ele em conjunto com o Quarteto Fantástico, eles tenham conseguido parar a incursão. Mas teve perdas, né? Deve ter tido, eles têm que guerrear uma terra com outra. E talvez seja por isso que eles estão viajando de universo em universo juntos, para alertar e trabalhar juntos para tentar lidar com as incursões. Inicialmente, o Dr. Tino e o Quarteto Fantástico devem ser aliados. Mas esse momento que o Reed está confrontando o Dr. Tino no trailer, me parece, tipo, sabe, um grande momento de reviravolta. Alguma coisa aconteceu ali, sabe? Quando o Reed descobre o que o Dr. Tino tá tramando. Talvez descubra, né, que ele matou o filho do Steve Rogers. Talvez seja aquele momento. Talvez ele descubra nesse momento que o Dr. Tino raptou as crianças, incluindo o próprio filho do Reed, o Franklin Richards. O ponto é, alguma coisa do plano do Dr. Tino envolve as crianças. Eu não acho que elas apareçam à toa nesse trailer, né? E galera, conhecendo o Dr. Tino, eu arriscaria dizer que ele vai usar as crianças para roubar os poderes delas ou até usar elas como catalisador para alguma coisa. Você tem a Cassie Lang, que nas HQs ela não usa partículas PIN como equipamento do traje. Diferente, né, dos outros Homens-Formiga, o corpo dela foi tão exposto às partículas PIN que esses poderes ficam alojados naturalmente no corpo dela. É quase como se ela fosse uma mutante que controla partículas PIN, entendeu? Pode ser que isso esteja acontecendo no Sam e o Doom usa os poderes dela para acessar todo o reino quântico, sabe? Acessar poderes quânticos. Lembrando que nos quadrinhos o Dr. Tino mata Cassie Lang no arco Cruzada das Crianças. Então existe a possibilidade de alguns elementos desse arco estarem sendo usados de inspiração em Doomsday. A Marvel faz isso. E nessa história aí, o Doom usa a Wanda para ganhar os poderes da Life Force que ela consegue canalizar. Enfim, galera, a maioria das histórias do Dr. Tino são sobre ele roubando poderes dos outros. Ele sempre rouba poderes dos outros. Ok, voltando para as outras crianças. Você tem aquela cena do trailer em que o Johnny Storm tá lá tentando proteger o Franklin e tem um clarão no fundo. O Franklin é um personagem cósmico. Ele está destinado a assumir o lugar do Galactus no fim do multiverso. Ele tem poderes relacionados à criação. Ele pode criar o universo inteiro na cabeça dele. Você tem também a filha do Gorr, que o Thor virou padrasto, só que ela foi ressuscitada ou gerada pela eternidade, né? Que é uma entidade cósmica que, na verdade, é o próprio multiverso em pessoa. Você pega o multiverso, transforma numa pessoa, ela viraria... o corpo seria a eternidade. E no reflexo das águas lá, cara, essa menina, a Love, tava com um corpo parecido com o da eternidade.
Um corpo feito de espaço, estrelas, planetas, né? Um corpo feito do universo. Então talvez essa menina tenha alguma importância cósmica e sim, ela seja fundamental no plano do Dr. Destino. Sabe todo esse conteúdo de teoria, vazamento, análise? Tem canal Dark faturando alto exatamente com isso. Sem rosto, sem gravar voz, sem ninguém saber quem tá por trás. O conteúdo que carrega sozinho. E a vantagem é a escala. Você replica em vários nichos e ainda internacionaliza, né? Você traduz para faturar em outros idiomas. O mesmo canal, o mesmo vídeo. Isso não depende da sua cara na tela. Foi por isso que eu finalizei agora o YouTube Dark 2026, que eu venho construindo desde janeiro. É o treinamento mais atual que existe para canal Dark. E cobre tudo, do zero até a escala. O preço de lançamento é R$ 997 reais. Mas para essa primeira turma, pelo link que tá aqui embaixo, tá sendo por R$ 397 reais. 12 de 39, cara. De verdade. É para vocês aproveitarem. Eu quero realmente fazer uma leva de empresários. Não é youtubers, não. Empresários de YouTube. Deixei o link aqui embaixo.